E aí me Exatamente. foi dada a incumbência aí de colocar 5 estratégias para 2024 e eu vou Mas vamos, fazer. vamos, vamos fazer uma coisa primeiro, Herbert. Vamos Conta para o lá. pessoal o que você faz no nosso mercado, o que você oferece Tá. para os gestores de academia. Legal. Bom, eu atuo com projetos de consultoria desde 2013. Meu histórico antes disso, eu fui gestor de academias por 8 anos, tive 4 unidades próprias. Então, nos meus projetos hoje, eu trabalho ou com implantação de novos negócios, academias e estúdios, mas sempre com mais, assim, a minha tendência sempre é para o mercado de academias, ou faço reestruturação de negócios em andamento, que por algum motivo o gestor identificou ali uma necessidade, ou de melhorar a performance, ou porque a performance está caindo, ou porque ele está querendo ir por um outro patamar, que é abrir uma segunda, terceira, quarta unidade. E aí a gente está falando de expansão. Então, eu trabalho em cima de 3 pilares, que é o financeiro, comercial e gestão de pessoas. Então, esse é o foco do meu trabalho. Então, tanto na implantação dos processos, capacitação das equipes e acompanhamento dessas implantações até chegar num nível maduro, que aí o negócio anda sozinho. Então, essa é a minha atuação hoje. Legal, legal. Então, eu desafiei os consultores do mercado a levantar estratégias comprovadas, aplicáveis, essenciais para 2024. Vamos compartilhar com o pessoal o que você preparou para a gente? Vamos lá, Thaís. Eu acho que o que me fez trazer o que eu coloquei aqui foi exatamente a frase testadas e comprovadas. Porque quando você coloca, olha, talvez se você fizer isso, né, tem uma tendência de... Não, o que eu vou falar aqui, eu faço no meu dia a dia, nos meus projetos, testado, comprovado, faz parte da minha metodologia. Então, eu acredito que muitas das coisas aqui, os gestores talvez já estejam com a implantação acontecendo, desses 5 pontos, mas pode ser um olhar diferente sobre esse ponto. Então, eu vou tentar fazer da forma que eu gosto sempre, falar sobre a proposta e conceituar isso do porquê de fazer dessa forma, tá? E eu gosto muito de dar os exemplos que deram errado, porque para falar de coisa que dá certo, todo mundo fala. Então, eu vou falar coisas que deram errado, que pode acontecer, né, o erro, já para você também prever aí esse momento, né, um possível momento aí. Então, como o meu tempo é curto, eu vou começar logo, pode ser? Ah, joia. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeira coisa, a primeira estratégia que eu coloquei aqui, eu coloquei da seguinte forma: exterminar de uma vez por todas a barreira de cobrar a matrícula nas academias, ou ativação, ou adesão, use o número que quiser, né? Não importa. Mesmo que o seu vizinho não cobre. Na verdade, essa é a maior objeção que eu ouço. Mas o meu vizinho não cobra. Mas a XPTO Fit não está cobrando, não cobra nem para o cara ir embora. Como que eu vou cobrar? Você vai conseguir cobrar, porque você não é o vizinho. Então a gente tem que pensar no que a gente precisa para nosso negócio. Por que eu falo dessa cobrança, dessa ativação ou dessa matrícula? Porque a gente está falando de receita adicional. E toda receita adicional, principalmente a que vem à vista para compor nossos recebimentos do mês, são muito bem-vindas. Então, a gente pode falar de ativação, pode falar de taxas, pode falar de produtos, pode falar de serviços, enfim. Então, eu estou falando de receita adicional aqui, tá? Como que eu vejo que a gente extermina de uma vez por todas a barreira da matrícula? A barreira não está no seu cliente, a barreira está na sua equipe. Então, o ponto principal de barreira é dentro de casa. E aí, como que a gente consegue quebrar isso? Não adianta simplesmente você ter, e hoje eu atendo uma cliente em Vitória, do Espírito Santo, e ela tem esse cenário, poucas academias na cidade, uma cidade pequena, ninguém cobra. E a gente vai começar a cobrar, né? Então, primeiro é a mudança de pensamento de quem está lá no balcão. Entender o porquê que vale. Porque se aquela pessoa que está vendendo não entender por que vale, ela não vai vender. Já começa daí, né? Então, eu sempre coloco assim: criem uma lista de benefícios
da ativação, ou benefícios da matrícula. Isso você vai ter que apresentar para o seu cliente. Quais são os benefícios? Vou falar alguns aqui, e aí cada um vai identificando na sua realidade. Eu gosto de chamar de ativação. Pode ser ativação de matrícula, pode ter nome e sobrenome, não tem problema, tá? Então, olha, para eu ativar, Thaís, seu cadastro aqui na nossa academia, eu pago por cada cliente cadastrado no nosso sistema de segurança. Por que nosso sistema de segurança? Só entra na academia quem tiver cadastrado no sistema, ou pela digital, ou pelo reconhecimento facial. Outra coisa é que você vai ter acesso ao aplicativo do aluno vitalício, você não vai pagar nada por esse acesso ao aplicativo. Quer ver uma outra coisa que a gente tem aqui também, que compõe essa ativação? Você vai ter acesso ao Wi-Fi livre. Você sabia que na academia, não sei o que lá, Fit, não tem Wi-Fi livre para os alunos? Que é para você ficar bem pouquinho lá e ir embora. Então aqui não, aqui a gente não concorda. A gente quer que você venha várias vezes e fique mais por aqui. Outra coisa, armários rotativos. A gente tem armário rotativo, você pode usar enquanto você treina, depois você leva seus pertences embora, mas vai ter um armário aqui. Ambiente climatizado também, já está tudo incluso nessa ativação de matrícula. Tem lugar que tem outros benefícios, sei lá, toalhinha, né, uma série de outras coisas aí. Tudo é benefício da ativação. E Thaís, tudo isso que eu estou te falando por somente X. E o mais interessante, Thaís, você vai pagar isso só uma vez. Se você ficar 1 ano, 2 ou 3 afastado da academia, nunca mais você paga por essa ativação desse serviço. Não é uma bela vantagem? Pronto. Esse é um discurso. Mesmo se ele sair, voltar. Exato. Esse eu trabalho assim, tá? Tem gente que cobra rematrícula. Bom, eu acredito que é uma forma simples de você fazer. Isso eu estou falando o discurso para o cliente. Mas e o discurso... E como que a gente faz a nossa equipe comprar essa ideia? Primeiro, ela entender que tudo isso faz parte de um pacote de serviços também. Mas o mais importante de tudo é a equipe ganhar em cima disso. Então, qual que é a regra que eu uso, tá? Com as consultoras de vendas? A gente vai falar sobre metas e comissões. A ativação, ela soma para mim nos valores da composição das metas e tudo, mas o percentual que a consultora ganha sobre ativação, ela ganha independente de atingir uma meta ou não. Então, eu vou colocar um exemplo redondo para ficar fácil. Eu vou cobrar R$100 de ativação, 20% é da minha consultora. Independente se ela bater a meta ou não, ela leva R$20. Se ela cobrar 50, ela ganha R$10, que são 20% sobre 50. Ou seja, não pode perder venda por conta da ativação, mas em cima de quanto você cobrar, 20% é seu, fixo. Sabe quantos descontos de ativação as consultoras vão dar? Nenhum. Nenhum, porque elas querem ganhar. Então, assim, gente, consultora de venda quer ganhar dinheiro. Ela não está lá por idealismo. Então, a primeira barreira que você tem que quebrar é o seguinte: você vai vender, vai ficar um pouco mais difícil, mas você vai ganhar um pouco mais também, tá? Então, dessa forma, olha, acontece um milagre da reprodução que começa a aparecer ativação de tudo que é lado que você nunca tinha visto. Mesmo com o seu vizinho não cobrando. Isso é testado e comprovado, tá? Então, essa é a primeira dica que eu daria para você começar 2024 com uma receita que talvez você não tenha hoje aí por um pouco de receio. Beleza? Ficou claro aí? Tranquilo? Muito claro, muito polêmico essa estratégia. Ótimo, que bom. Vamos para a segunda. Gerar previsão de recebimento sem depender da recorrência. Por que eu coloquei esse tema da recorrência aqui? Esse é polêmico, o outro não, o outro é fichinha. A recorrência é polêmica, né? É assim, hoje eu vejo muita gente usando recorrência como forma de pagamento. E eu não uso como forma de pagamento. E eu acho o maior erro do universo usar recorrência como forma de pagamento. O que eu digo como forma de pagamento? Então, por exemplo, eu tenho um plano de 12 meses, um de 6 meses e um de 3 meses. Não vamos fechar em 2. Um de 6, um de 12 e um mensal. Eu quero comprar o de 12 meses. Como que você pode pagar? Você pode pagar parcelado no cartão, sei lá, à vista no Pix com 8% de desconto,
Ou você pode colocar na recorrência que não vai ocupar seu limite. Adivinha qual vai ser a opção que o cara vai escolher? Ele vai querer ocupar o limite dele lá? Não. Então, assim, a recorrência como forma de pagamento, ela te ilude de um jeito que você acha que você está vendendo um plano de 12 meses e, na verdade, você está vendendo um mensal, né? Porque você tem a previsão do D mais 30. Pode ser que aquele cara assuma e tudo mais. Então, gerar previsão de recebimento é você ter uma carteira de recebimentos que você consegue enxergar para frente aí 90, 180 dias, no mínimo, de respiro, né? Tem alguns percentuais que a gente usa de falar assim, olha, você tem que entrar um mês com pelo menos 100% do seu custo pago só de recebíveis. Tem o cliente que abre com 120, que é o custo mais o lucro, né? Então, cada um faz a sua métrica. Mas quando você usa a recorrência como forma de pagamento, você não gera previsão. Então, o que eu vejo? Você tem que colocar a recorrência como um plano separado e não como uma forma de pagamento. Então, eu tenho um plano de 12 meses parcelado no cartão, de 6 meses parcelado de cartão, ou a recorrência, que ainda é mais barato do que o mensal, porque ainda tem o benefício da cobrança automática. Então, ela está deslocada ali dos planos que vão me dar estabilidade de caixa. Tá? Então, assim, essa gerar previsão de recebimento, eu tô com um cliente desde fevereiro, vizinho seu aí, inclusive, Thaís, já até te falei aí, né? Que tinha uma falsa ilusão de caixa. E aí eu fui o chato que desconstruí tudo isso, porém, agora a gente desconstruiu uma coisa e está construindo um império. Porque você vê a realidade. Então é assim, gente. Eu ouvi uma frase uma vez de um consultor financeiro que eu não esqueço jamais. Quando você está com um problema, traz o problema para a luz. Não deixa ele lá escondidinho, como se não houvesse nada. Olha de verdade, vai doer muito. Mas vai doer um tempo. E aí depois que você resolver, nunca mais você quer voltar para aquele cenário, né? Então, assim, essa questão do gerar previsão de caixa, eu vejo uma galera hoje um pouco iludida com o que está vendendo. Porque não reflete o que está recebendo. E pode falar de todas as formas, de tudo, todas as estratégias. Vendo 12, recebe em 9, vendo 6, recebe em 4. Pode falar de tudo. Nada substitui o parcelamento no cartão de crédito. Em alguns lugares o cheque ainda funciona com uma inadimplência muito baixa. Eu tenho cliente que trabalha com isso. Boleto, sou totalmente contra. Sou totalmente contra boleto em academia. Até hoje eu não vi um lugar dar certo. A não ser aquele momento inicial que você vai vender como você nunca vendeu, porque é muito fácil, a barreira de compra cai lá no pé, e aí depois você vai começar a ter problema. Esse cliente que eu estou te falando, aconteceu exatamente isso, né? Então, gerar previsão de recebimento sem depender da recorrência é vender no parcelado. É difícil vender no parcelado. O problema é seu cliente ou o problema é o time de vendas que não está conseguindo argumentar a venda? Não está conseguindo mostrar os exemplos de como ele é beneficiado na compra daquele plano X. Mas eu nunca vendi plano parcelado e todo mundo fala para vender plano de 12 meses. Esquece todo mundo. Se você não vende um plano parcelado, vende um plano de 3 meses. Primeiro. Depois aumenta para 4, para 6, porque sua equipe precisa ganhar confiança de venda. Não é o cliente que é difícil de comprar. Seu time tem que ficar firme na venda. Eles não vão ficar firme do 0 ao 12 meses, do nada. Vende 2 meses. E é 200% do que você vende hoje no mensal. Então, assim, mas comece a criar essa carteira. Chega, vamos para outra, porque senão não vai dar tempo. Então, foi o segundo, gerar previsão de recebimento. Terceira. Vamos lá. Gerar visita ativa em tempos de baixa com custo zero. Vou falar para vocês o que eu estou fazendo hoje em alguns clientes. Hoje, dezembro, hoje, exatamente hoje, tá? Puxa uma lista de alguns alunos que sejam diferentes por algum motivo. No nosso caso aqui, estamos usando lista de alunos mais frequentes.
nos meses de agosto, setembro e outubro. Esses alunos mais frequentes estão ganhando um voucher de 30 dias para entregar para algum convidado que nunca foi aluno da academia. De 30 dias. Não é 7, não é 1, 30. E aí, esse cara tem 30 dias para treinar, ele ganhou, é presente. E aí, o que nós criamos? Geramos visita sem esperar o cara encostar no balcão. Eu estou exatamente agora aqui num cliente em Osasco. Nós temos exatamente hoje 60 vouchers em atividade. A gente começou a entregar dia 1. 60 vouchers. Que maravilha! E aí, o que nós criamos para esses vouchers? Uma condição que, caso ele feche um plano agora, na primeira semana de uso, ele tem um benefício X na ativação. Se ele demorar para a segunda, o benefício cai. Se ele for para a terceira, cai mais ainda, e na quarta ele entra nos valores de tabela normal. Então, eu estou criando uma escassez para que ele compre logo. Ah, mas se eu comprar agora, eu vou perder os 30 dias? Não, você ganhou os 30 dias, é seu. O que você comprar agora vai começar depois dos seus 30 dias. Então, eu estou falando de uma lista de alunos mais frequentes. Você pode ter a lista dos alunos aniversariantes do mês. Você pode ter a lista dos alunos que tem cabelo loiro. Não importa qual lista que esse cara vai estar, não importa. O que importa é, ele está recebendo por um motivo. Não é todo mundo que está recebendo. Tem que ter um motivo. E outra coisa, gente, não é voucher pelo celular. Material físico. As pessoas gostam de ter o convite na mão. Se você colocar dentro de um envelope, melhor ainda. O que você precisa, antes de entregar o voucher, que a pessoa fale antes o nome e o telefone de quem vai ser o convidado. Para você não simplesmente entregar o papel e... Então, 60 pessoas treinando numa academia hoje que, se for pegar pela visita passiva, nós não tivemos nem, talvez, um terço disso aí. Né? Então, é uma forma. Tá? Então, essa é uma forma de gerar visita ativa em tempos de baixa. E o custo disso, para não falar que é zero, você vai gastar a tinta e o papel da impressora ali. Ou só, mais nada. Mais nada, porque sua consultora está aí. Seu sistema está aí. Está tudo aí. Não precisa gastar com nada. Tá? Beleza. Outro. Como traçar metas e comissões que motivem seu time constantemente. Então, de novo, eu vou falar pelo que eu utilizo hoje. Hoje eu trabalho com um sistema de metas semanais. Já testei de várias formas e esse formato há alguns anos eu trabalho com ele e foi o que mais encaixou, por alguns motivos. Primeiro, quando você trabalha com meta mensal, você demora 30 dias para talvez alcançar a meta. E talvez não alcançar. E aí, o tempo é longo. E o mês tem também seu ponto alto, seu ponto baixo, né? E assim vai. Então, quando você cria metas parciais, assim, mais curtas, eu falo que são metas de curto prazo, o seu time ele fica alerta toda semana. Ele não fica alerta só entre o dia 5 e o dia 10 que o pessoal recebe, ou entre o dia 20 e o dia 25 que o pessoal recebe normalmente o vale ali. É toda semana. É claro que tem diferença entre as semanas, né? Não dá para pegar o valor que você quer no mês e dividir por 4 simplesmente. Não é assim que funciona. Então, acompanhar essa subida e descida do mês, dentro do mês, né? Melhores semanas, inclusive é um fator que motiva ou pode desmotivar sua equipe por coerência. Eu falo, pô, você coloca uma meta que é, um exemplo, eu quero vender 100 mil, 25 por semana. Tá, na primeira eu bato 40, só que talvez na do meio ali não bata 25, é muito longe. Então, ficou muito longe para baixo no começo, muito longe para cima no meio. Então, eu acho interessante acompanhar essa sazonalidade e colocar metas parciais. E assim, quando eu falo metas parciais, hoje eu faço assim. Coloco a meta da primeira semana. A meta da segunda semana você vai saber só no primeiro dia da segunda semana.
Porque eu preciso ver o que aconteceu na primeira, ver o que tem de projeção para o restante, para poder ajustar. Então, não é a mesma coisa o tempo todo. E aí eu vou fazendo isso ficar de uma forma coerente, porque é assim, quem trabalha com consultor de venda, o consultor de venda tem que bater meta, porque senão ele vai embora. Você começa a ver que o negócio é impossível, 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 vai falar, então ele quer que eu fique só com um salário fixo aqui e a comissão é uma ilusão, na verdade. Não. Eu quero que ele bata a meta para ele se motivar mais, para ele querer buscar a próxima e assim o time comercial fica mais ativo. Então eu trabalho assim. Como que eu trabalho a divisão da semana? Minha semana ela começa na sexta e ela termina na quinta. Por quê? Primeiro dia é sexta-feira. Termina na quinta. Bateu a meta? Sexta-feira eu pago a comissão semanal. Já vai para o final de semana com a comissão da semana no bolso. Tá? Funciona? Até hoje tem funcionado muito bem. Porque é isso. São no mínimo 4 vezes no mês que a sua consultora de venda tem uma receita adicional. Lembrando que a ativação, lembra que ela ganha fixa? Então, os 20% em cima da ativação lá, eu somo tudo e essa sim eu pago só na virada do mês. Então, ainda tem essa possibilidade aí. Então, tem 5 possibilidades de comissionamento no mês. As 4 semanas e mais a ativação que ela veio garimpando durante o mês todo, tá? E assim, eu também trabalho hoje com a comissão na ativação, ou na ativação não, a comissão semanal fixa, sem percentual. Então eu prefiro chegar num percentual médio que fique saudável para os dois lados. E aí, mesmo na semana que o valor de meta é um pouco mais baixo, aquele fixo, se ela bater, é o mesmo, não é proporcional. Sabe? Eu acredito nisso. Se você pega a média de um ano aí, soma tudo, divide, você vai chegar numa média. Então, essa previsibilidade, ela ajuda muito. Eu vejo que os times gostam de trabalhar com essa previsibilidade. O percentual sobre vendas, ele é legal, mas assim, a maioria das academias são pequenas e médias, né? A maioria. Então, você não tem um poder de comissionamento gigantesco. Então, eu acredito que esse valor de comissionamento fixo, ele causa uma certa segurança para o time de vendas e já fazer as contas ali no mês, quais as possibilidades. Dá para você fazer um monte de, o que eu falo assim, dá para você brincar bastante ao longo dos meses com o time. Por exemplo, ó, se essa semana atingir mais tantos por cento aí do seu resultado, a comissão dobra. Esse mês eu vou fazer uma meta geral, vai ter as individuais, mas nós vamos fazer uma geral aqui X, que se ganhar cada uma ganha mais tanto. Então isso vai da criatividade de quem está gerindo o time de vendas. Mas assim, como regra, essas regrinhas mais padrões, elas ajudam tanto na implantação, quanto o time a raciocinar aí já mais ou menos quanto que ele consegue gerar de receita ao longo do mês. Tá bom? Muito legal. Beleza. Muito bom. Falta uma. Tem mais uma. Tem mais uma. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo você tem? É. Uns 10. Então, beleza, vai dar tempo. A última. Como entregar o serviço na medida do que você cobra e aumentar o seu lucro, tá? Por que eu vejo muitos gestores, principalmente quando tem um competidor grande por perto, uma rede, mesmo que não seja low cost ou enfim, querendo fazer uma baita entrega de serviço, uma baita, que eu digo não é baita, colocou um professor a mais. Não é isso. Rechear cada vez mais esse pacote de benefícios e o isso. A gente viu esse movimento, eu vou te falar ali, talvez o Marcos Tadeu vai ter essa data melhor ali, mas
vou chutar falar aqui entre 2000 e 2010, mais ou menos. Eu acho que nessa década aí. Viu muitas academias. Foi quando eu comecei a parte de empreendedor aí, como gestor de academias, né? As academias que eram as consideradas diferentes no mercado, que tinham diferenciais, tinha muita aula coletiva na grade. Foi uma época assim que a grade de aulas coletivas, se fosse qualquer hora na academia, tinha aula coletiva. O mais interessante disso é que o preço não mudou. O preço que o aluno pagava era o mesmo. E a gente sabe que a aula coletiva, normalmente a hora-aula é maior, né? E aconteceu o quê? O que já era esperado, assim, travou, porque o custo era muito alto para você ficar competitivo. Então ninguém pensou nada diferente, só foi fazendo o que o outro fazia ali. Então o que eu vejo hoje é muita gente tentando embarcar muita coisa nas suas entregas e, de novo, o preço não sobe. Eu já vi em alguns grupos que eu participo aqui, muita gente perguntando, vocês vão reajustar o valor em janeiro? Quem vai fazer reajuste em janeiro? Muda a tabela? Não muda? Nossa, se eu aumentar, tal. Então, assim, e já começa daí já. Como que você vai acumular uma inflação ao longo de 12 meses aí? Eu acredito que vai dar uns 4,7, alguma coisa aí. Isso em algum lugar, mesmo que não seja na mensalidade. Em algum lugar, esse 5% tem que entrar, no mínimo, para você não desvalorizar. Mais a correção aí e tudo mais, né? Então, eu vejo isso, assim, muita gente querendo embarcar muita coisa e não reajustando. Eu costumo fazer, Thaís, um comparativo do seguinte: o quanto seu aluno paga é o quanto você tem que entregar. Não dá para ter duas coisas diferentes. Ou o cara paga muito e você entrega pouco, ou o cara paga pouco e você entrega muito. Você tem que entregar em linha do que é a sua proposta. E talvez aí esteja o grande dilema. Qual é a sua proposta de entrega? Então, assim, esse DNA do seu negócio, sabe? Assim, olha, eu cobro isso, então eu vou entregar até aqui. Sabe por quê? Porque se eu passar daqui, eu vou ficar pagando para o cara treinar, às vezes. E eu não vi se alguém comentou nessa série aqui, né, dessa semana, desse Summit, mas a gente tem umas proporções aí para o tipo de modelo de negócio, quantos atendimentos para um professor, quantos alunos por professor dentro de cada modelo de negócio. Se é um negócio mais prime, até tantos para o professor, se é um low cost, se é um convencional e tudo mais. Então, tentar identificar em que ponto que você está ali, porque você não vai conseguir entregar um serviço de 4 por professor num lugar que o cara vai atender 20 por professor. Você não consegue e você não cobra para isso. E isso muitas vezes mexe um pouco no ego do gestor, sabe? Naquela questão do não, mas eu tenho que fazer um pouquinho mais porque senão nada. Você tem que entregar dentro do que você consegue cobrar. Não adianta você cobrar R$100 e querer entregar um negócio para entregar 300, 400 pau. Só para falar que você está entregando. Né? Então, eu acredito que essa entrega em linha com o que você cobra, só esse item, se você não fizer nada dos outros quatro que eu falei, mas se você pensar bem sobre ele e identificar que você tem um ponto fora da curva disso, se você corrigir essa rota, com certeza o dinheiro vai aparecer mais. Então, Thaís, eu cumpri meu tempo, eu consegui falar os que eu ia. Vamos recapitular, então, tudo que você falou. Primeiro, você falou sobre exterminar barreiras, se cobrar matrícula, se cobrar ativação, né? Sim. É possível, sim. Tem como estimular a vendedora a vender ativação e tem como estimular o cliente a aceitar essa ativação, essa taxa de matrícula. Concordo que é uma estratégia de uma receita extra, como você falou, é polêmico. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas é uma estratégia que faz sentido, sim. Segundo, gerar previsão de recebimento
sem depender da recorrência. A recorrência não é forma de pagamento, e eu concordo com você. Eu vejo muita confusão nisso. Inclusive, sabe o que é interessante? Que a confusão que tem entre os gestores acaba caindo em mim na cobrança do meu negócio. Eu que sou de educação, eu vendo recorrência, vendo anual também da mesma forma. E tem gente que, mas eu queria que fosse o preço do anual na recorrência. Sim. Tem gente que pergunta isso. Dono de academia. Dono de academia. Gente, eu só trabalho com gestor. Então, não é assim que funciona. Ou quer pagar o anual, que é no cartão de crédito, quer fazer no boleto. Então, vem com essa. Se a pessoa, para comprar, ela tem essa dúvida, imagina para incluir no negócio dela. Sim, exatamente. Você vê que a barreira começa dentro já, né? Exatamente. Terceiro, gerar visitativa em tempos de baixa com custo zero. Excelente, isso aqui tem que ser... Não, eu acho que nem só em tempos de baixa. É a gente ter uma programação anual aí de ter uns bons de visitativa. Num mês faz de aniversariante, no mês faz o tempo todo, né? O tempo todo. Concordei muito aqui com a ideia que você deu do voucher, de ser impresso. Muito legal. O quarto ponto, traçando as metas e as comissões que motivem o seu time. Achei interessante como você faz a semana começar na sexta e de até quinta, paga na sexta-feira. É um modelo interessante de se pensar. Tenho para o ano que vem o plano de ter no Gestão Fitness na formação um curso sobre isso. Tá faltando esse conteúdo. E por último, como entregar o serviço na medida que você cobra aumentar o seu... na medida que você cobra aumentar o lucro. Realmente, tem gente aí que paga para trabalhar, a gente percebe quando vem um cliente meu de mentoria, tenho certeza que você já percebeu gente que paga para trabalhar. E pensando aqui que é uma diferença, só fazendo um link, porque o convidado anterior, o Otávio, falou sobre over-delivery. Mas em momento algum ele falou sobre você dar mais do que você está cobrando. Ele falou, vamos fazer aí um clube de benefícios para a pessoa vir mais vezes. Pega voucher de parceiro para dar de presente para quem vem mais vezes. Isso é um over-delivery, só que você não está pagando para trabalhar. Você não dá de graça o que você vende. Essa é a regra. Né? E é isso. Bom, fez um resumo bom aí, Thaís. Eu espero que possa todo mundo usar. Eu coloquei 100% do que eu uso no dia a dia. Isso aí é 100% prático, gente. Não tem livro. Isso aí é testado e comprovado mesmo. Fico à disposição para quem quiser tirar uma dúvida. Falar assim, esse negócio da ativação eu não acredito. Eu mando 5 contatos de cliente que começamos do zero. Você pode conversar com eles, não é nem comigo. Conversa com quem usa, né? Tudo, qualquer uma dessas ações aqui, eu mando para todo mundo que quiser aí ter contato com os gestores que usam isso no dia a dia e que possa contribuir para o seu negócio também. Legal, show. Herbert, mais uma vez, muito obrigada por fazer parte do projeto, por aceitar fazer parte, pelo seu tempo aqui em contribuir para o pessoal acelerar o planejamento do ano que vem. Realmente as ações que você trouxe são super práticas, super aplicáveis. E mais uma vez, obrigada pela parceria. Obrigada por todo mundo que participou. E um ótimo dia para vocês. Valeu, Thaís. Até já. Ótimo dia aí. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.